Territórios em Disputa é o registro de uma trajetória, da minha trajetória como pesquisadora e como gestora de uma unidade de conservação que fica em Ubatuba, o Parque Estadual da Serra do Mar, o trecho de Ubatuba, com o nome de Núcleo Pissinguaba, ao longo do período de 2001 a 2009. Então, na verdade, é um registro da própria tese, da pesquisa de doutorado, retrabalhado no formato de livro, com dados atualizados. A pesquisa se trata de um recorte no período entre 2001 e 2009. Eu procuro trabalhar a análise dos processos decisórios que se deram ali para trabalhar a questão da sobreposição dos territórios das comunidades tradicionais com as unidades de conservação, principalmente o Parque Estadual da Serra do Mar, mas ali também incide o Parque Nacional da Serra da Bocaina. Então, eu procuro analisar como é que se dá a interação entre os atores ali, em diversas arenas, em escalas diferentes, em escala local, regional, nacional, como é que se dá toda a interação entre eles, o que permite que esses atores se agreguem em torno de projetos comuns e que viabilizam a tomada de decisão a respeito da permanência das comunidades nos territórios onde elas já residem historicamente, a partir de uma leitura integrada e conciliadora dos instrumentos jurídicos que existem a respeito da questão da conservação da biodiversidade e da proteção ao patrimônio cultural, à cultura desses povos e comunidades tradicionais. Então, na verdade, é uma leitura de como que essas arenas se configuraram, qual foi o jogo que se instalou ali entre os atores para que esse processo se desse, para que esse processo acontecesse na perspectiva de permanência das comunidades e não como na época a leitura apenas por parte das unidades de conservação previa a retirada dessas comunidades daquele território. Me interessou muito trabalhar e registrar essa história porque ela tem uma riqueza muito grande, né? Seja porque eu era ao mesmo tempo ator social e pesquisadora, né? Tomando distanciamento a partir de toda a leitura teórica que eu vim buscar aqui no Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais para trabalhar essas questões. E porque ali tem um registro histórico mesmo, de um processo que não se repetiu ainda a nível de Brasil, para construir um instrumento jurídico que registra um pacto entre esses atores, entre os órgãos gestores e as representações das comunidades tradicionais, de 4 comunidades especificamente daquele território, 2 que são quilombolas e outras que são mais predominantemente caiçaras, de agricultores e pescadores. Esse processo culminou na construção de um instrumento chamado de Plano de Uso Tradicional, que é um instrumento de planejamento do território, com definição de regras de uso dos recursos que são comuns ali naquele território, com ênfase no recorte de beneficiários para comunidades tradicionais ou aqueles grupos sociais que aceitaram, ou melhor, que adotaram práticas de trabalho, de relação com os recursos naturais consideradas tradicionais. Esse plano de uso, então, foi construído mediante todo um processo de negociação. O fórum principal para essa negociação era o Conselho Consultivo da Unidade de Conservação, por meio de câmaras técnicas para cada bairro. E esse plano de uso foi incorporado ao plano de manejo da unidade, se transformando num conjunto de diretrizes únicas, né, no estado de São Paulo para tratar dessa questão dos territórios sobrepostos. Essas diretrizes estão ali registradas na forma de caracterização dessas comunidades como zonas histórico-culturais antropológicas. Isso é uma leitura diferenciada de toda a metodologia para elaborar planos de manejo, que é regulamentada a nível nacional. E essa zona histórico-cultural prevê uma série de passos, né, uma série de ações à luz daquilo que aconteceu naquela experiência e aí reconstruída, né, recolocada com esse olhar mais acadêmico, a teoria me ajudou a tecer. Então, me interessou muito produzir o livro por conta disso, né, um registro histórico que pode servir como referência, seja para pesquisa, seja para gestão, né, não dava para isso passar em branco.
E a tradução em livro permite uma difusão para um grupo maior, né, um pouco mais abrangente do que o texto acadêmico, como é a tese, né? Então, eu acredito que esse livro, agora sendo divulgado aí dessa forma no mundo, né, como um filho no mundo, pode trazer uma série de possíveis contribuições para outras pessoas e outras comunidades ou técnicos que vivem processos semelhantes.